Já estamos de volta aqui. Vamos dar sequência às palestras. Daqui a pouco a gente vai receber aqui a Natasha Bazuni, que vai falar qual o melhor momento para realizar o intercâmbio. A gente estava falando aqui dos programas. São vários programas da CI. Eu tenho certeza que um deles se encaixa perfeitamente no que você está procurando, no que você quer. Natasha já está aqui. Pode se aproximar, por favor. Teu microfone. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu te apresentar, porque a Natasha é psicóloga, tem mestrado e doutorado na USP e é especialista em apoiar pais e adolescentes, não é, que estão pensando em viajar, fazer intercâmbio. Você vai agora falar um pouco qual que é o melhor momento para realizar o intercâmbio. Então, fica à vontade. Obrigada pela apresentação. Bom dia. Então, hoje eu vou apresentar esse tema, né? A primeira questão que a gente pensa, né, qual que é o melhor momento para realizar o intercâmbio? A dúvida dos pais, a dúvida das crianças, dos adolescentes, enfim, do viajante é esse, né? Então, primeiro é trabalhar essa ideia do ideal, né? Porque não existe um momento ideal. O que existe é um momento que a gente vai construir para transformar isso no momento ideal. E o que a gente... então, né, por onde, que caminho seguir? Né? É claro que existem alguns indicadores que ajudam a gente a nos orientarmos para fazer esse momento. E que indicadores são esses? É isso que eu vou apresentar para vocês hoje aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, além do momento, é o seu objetivo, né? Ou seja, você tem que saber o que você quer. O que você quer dessa experiência? Quais são os resultados que você quer atingir? E, normalmente, uma experiência como essa, ela sempre ultrapassa o que a gente está esperando, né? Então, por exemplo, nossa, eu conheci tal coisa, nunca esperava isso, eu cresci, eu me desenvolvi. Então, há uma busca por algo. E que algo é esse? Né? Para que você consiga definir os seus objetivos, existem 4 fatores que acabam interferindo na gente. Primeiro, os medos. Os medos, as angústias, as fantasias que a gente tem, né? O que será que a gente vai encontrar lá? Quem que é aquela pessoa que está do outro lado? E aí os pais ficam, né, com essa preocupação. Aonde que meu filho vai ficar? Quem que vai recebê-lo? Então, uma das coisas super importantes que a gente faz no início é justamente desmistificar isso. Ou até mesmo estar esperando, nossa, eu vou chegar lá, aquela coisa do sonho, aquela coisa do filme, né? Então, essas são as experiências que a gente tem que começar a coletar. Mas, além disso, a gente tem que conhecer o seu perfil emocional e educacional. Por que isso? Porque tem pessoas que, a depender da maneira como ela aprende, né, é interessante que ela esteja em determinados cursos, em determinadas escolas, ou seja, que aquela experiência vai realmente ter um significado importante e vai trazer o que ela está buscando. Então, vamos falar sobre esses pontos que eu levantei. Primeiro, medos e expectativas, né? É claro que isso e essas fantasias todas geram um ponto positivo, que é uma maior proteção. Então, o medo ele é importante. Ele não é bom quando ele passa de um certo nível. Mas, se eu tenho medo, eu me protejo mais, eu vejo para onde eu vou, com quem eu vou, que maneira que eu vou fazer esse meu contato, essa chegada na viagem. E também gera um aspecto negativo, que é uma coisa muito forte que a gente vê, que é a pessoa acaba voltando antes do momento. Então, ela vai lá, compra o pacote, viaja, faz tudo. Quando ela chega lá, ela se frustra com alguma coisa. Ela se frustra com o lugar, ela se frustra com a família, ela se frustra com o lugar que ela está, com o grupo que ela estava. E isso faz com que ela volte. Então, uma das coisas que é preciso trabalhar é justamente o conhecimento anterior, o acesso a informações, né? Para que,
ela se sinta à vontade e, quando ela, de fato, entre em contato, seja uma experiência mais próxima da realidade, não tanto na fantasia. Outra coisa que acaba atrapalhando também, né, são justamente essas expectativas em relação à língua, em relação à cultura, em relação à amizade. Então, tem pessoas, por exemplo, que fazem, né, os cursos aqui de inglês e aí acha que sabe tudo, que vai chegar lá falando fluentemente. Quando chega lá, vê que o inglês não está bem aquela coisa, né? Porque existe uma diferença entre o inglês fluente aqui no Brasil e o inglês como second language, que é a sua segunda língua. Então, a gente, muitas vezes, não sabe que há esse gap. E aí tem uma autofrustração também em relação a isso. E tem também os ganhos e perdas que uma escolha faz. Então, é claro que, quando eu escolho um caminho, né, eu escolhi para um lugar, eu perdi todos os outros, né? E, quando eu não planejo exatamente essa minha ida, pode ser que eu não avalie um daqueles pontos, né? Então, por exemplo, o adolescente, ele está num momento do desenvolvimento cerebral dele que é o que a gente chama de funções executivas. O que são as funções executivas? São as funções responsáveis por a gente planejar uma ação, desenvolver ações para cumprir essa ação e depois a gente analisar se a gente cumpriu ou não essas ações. E aí ter a capacidade de alterar os nossos comportamentos de acordo com o resultado. Só que o adolescente está aprendendo a fazer isso ainda. Então, muitas vezes, ele se perde em algum ponto, ou no planejamento, ou na execução, ou na análise. Então, esse é um foco que a gente precisa ter, que é trabalhar junto para poder construir um plano adequado com as expectativas daquele adolescente ou daquela criança, né? E uma coisa muito interessante também, que influencia, é que a criança e o adolescente, quando eu falo adolescente, a gente tem que pensar até 24 anos, porque o cérebro ele só está totalmente desenvolvido e formado aos 24 anos. Então, a gente entende que é um período que a pessoa está em construção. A identidade dela está em construção. A personalidade dela está em construção. E como é que essa experiência vai afetar isso que está em construção, né? Então, são outro ponto que a gente tem que levar em consideração também quando a gente vai viajar. Nossa, quanta coisa! É, bastante coisa, né? E um dos aspectos mais importantes, que é o aspecto-chave para a gente pensar nesse programa e para a gente pensar não no momento ideal, mas na construção, né, daquela situação em que a pessoa esteja preparada. O que é? Existem, basicamente, 5 elementos para que a gente possa mapear no comportamento desse viajante. Quando eu digo viajante, eu estou pensando criança, adolescente ou adulto, que vai definir quais são as potencialidades e quais são as dificuldades, né, desse viajante para a gente poder encaminhar no melhor caminho. Caminhar no melhor caminho, né? Enfim, direcionar, né, adequadamente. Primeiro, que é o perfil comportamental. O perfil comportamental é uma série de maneiras que a pessoa pode se relacionar, tanto com ela mesma, quanto com o ambiente, quanto em ambiente escolar ou de trabalho. O segundo são os talentos e as dificuldades. Então, é claro que, se uma pessoa tem algo muito desenvolvido, tem algo que ela também não tem desenvolvido. Então, o que a gente foca? A gente foca naquilo que ela não tem desenvolvido? Não, a gente foca naquilo que ela sabe, no potencial dela. A gente trabalha para potencializar as forças dessa pessoa. E, claro, a partir daí, ela vai conseguir desenvolver também as dificuldades e as limitações. Outra coisa que a gente tem que avaliar é o aprendizado e o processamento cognitivo. Ou seja, existe uma forma como a pessoa identifica, interpreta as informações, como que ela lê isso, né? Como que ela constrói habilidades para lidar com essas experiências. E tudo isso depende do momento que ela está vivendo, em que fase que ela está do desenvolvimento, tanto emocional quanto físico. Porque não necessariamente o desenvolvimento emocional acompanha o físico. Tem pessoas que têm 15 anos, mas têm comportamentos de 18.
Então, às vezes, a gente espera que ele se comporte de uma maneira mais madura. Só que não necessariamente. Isso não quer dizer que um dia esse de 15 anos não vá se comportar como o de 13, né? Justamente porque tem essa oscilação, e isso é natural. Outra questão que faz parte também dessa avaliação, né, desse perfil, é o gerenciamento de emoções, que é a chamada inteligência emocional. Então, muitas vezes, a pessoa tem muito conhecimento, ela tem muito acesso à informação, ela é uma pessoa estudiosa, curiosa, né? Mas, muitas vezes, ela não consegue transformar todo esse potencial num tipo de relacionamento que, para ela, seja satisfatório e que, para o ambiente, também seja satisfatório. Então, como é que ela gerencia as emoções, né? Tem algumas pesquisas científicas que mostram que as pessoas que fazem os intercâmbios, elas aumentam a capacidade de inteligência emocional e aumentam a capacidade de gerenciamento das emoções. Isso não quer dizer que elas melhorem cognitivamente. Esse é um aspecto emocional mesmo, né? Que isso você só aprende no contato com outras pessoas, no desenvolvimento. E aí a gente tem algumas perspectivas, então, para você conhecer seu filho, porque aí você pode se perguntar: nossa, mas tem tanta coisa assim do meu filho que eu desconheço, ou tem tanta coisa assim acerca de mim que eu desconheço? Qual será o meu estilo de comunicação? Como será que eu aprendo? Qual será a minha melhor forma de abordar o outro? Então, todas essas questões são coisas que a gente, enquanto pessoa física, digamos assim, a gente não consegue acessar. É preciso uma avaliação, né? E, quando eu digo uma avaliação técnica especializada. Então, a gente tem algumas possibilidades, né, que são as avaliações clínicas, feitas por psicólogos, tem as avaliações psicométricas, que são chamados testes ou inventários, tem também análises de perfis, e tudo isso ajuda, então, você a tomar decisões mais seguras e tranquilas, ou seja, você vai entender quais são as características de personalidade, as características emocionais e educacionais, né, daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente, para que possa adequar o melhor programa para você, por meio dessa possibilidade, né? Então, como eu estava contando para vocês, aqui é só um resultado rapidinho que eu vou passar dessa pesquisa, que, então, ela fala que a experiência de intercâmbio aumenta a inteligência emocional. E quais são os aspectos positivos da inteligência emocional? A pessoa tem interações sociais mais positivas, a pessoa tende a fazer um menor uso de álcool e drogas, ela se preocupa mais com o próprio corpo, ela tende a ter menos comportamentos antissociais, que são os comportamentos delinquentes, que a gente conhece, que não necessariamente é roubo ou furto, mas isolamento, dificuldade de comunicação, né? Tem uma melhor saúde mental. Os atletas que passam por essas experiências têm menos estresse, então a parte psicológica deles também fica mais fortalecida. São pessoas que preferem situações de cooperação e não de competição. E isso, no mundo de hoje, no mundo globalizado de trabalho, é super valorizado pelas empresas, pelos ambientes corporativos. Então, hoje eu venho falar para vocês de todo esse apoio emocional que a gente oferece, tanto no pré-embarque, fazendo uma avaliação, uma orientação, um suporte emocional que passa por todo um mapeamento emocional e educacional. Um outro trabalho no embarque, que é o que a gente chama de Coaching Kids ou Coaching Teens, junto com uma orientação familiar. Então, nenhum trabalho que se faz com menor de idade não existe esse acompanhamento, então é preciso sempre aliar a família junto com o seu filho. Então, a gente tem que olhar para esse sistema. E, durante a viagem, que é toda uma orientação e apoio socioemocional, né? Porque, por exemplo, tem pessoas, adultos, conhecidos, colegas, e até pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que foram fazer um mestrado sanduíche, por exemplo, chegaram lá e se deram conta de tanta novidade, tantas experiências. Puxa, e agora? E a língua? Achava que falava melhor do que falava e não conseguiu desenvolver a tese.
que foi o objetivo que a pessoa foi para lá para fazer. Então, a gente entra também para fazer um trabalho de suporte aí para que a pessoa consiga cumprir com o objetivo da viagem. Né? Todo esse trabalho é pensando naquele objetivo inicial que a pessoa definiu para essa experiência. E aí, por fim, eu queria oferecer para vocês essa possibilidade de conhecimento desse mapeamento. É um trabalho inovador, em que a gente associa todo o perfil emocional ao social. Podem entrar em contato, mandar e-mail, solicitar, que a gente envia para vocês e vocês podem realizar. Tá? Tem os contatos aqui. Podem anotar também, se quiserem, e abrir para questões, para dúvidas, para perguntas, para conversas, o que vocês acharem mais interessante. Natasha, acho que eu estava acompanhando aqui, eu acho que quem nunca fez intercâmbio fica um pouco assustado. Como é que vai ser, né, esse momento? Se vai mexer muito com a cabeça ou não, mas acho que o importante é manter a tranquilidade, né? Exatamente. A ideia é mostrar que a pessoa só fica assustada e ela só fica com medo quando ela não tem conhecimento. Quando ela não tem conhecimento do lugar que ela vai, conhecimento dos objetivos, né? Então, a família que vai receber a escola, que ela vai, como vai ser todo esse processo, que aí a CI faz todo esse trabalho, e quando ela não tem o autoconhecimento também, né? Que poxa, qual será o melhor programa para mim? Qual será o melhor lugar? E aí ela chega lá e se assusta com isso. Mas ela só se assusta quando ela vai meio que no oba-oba. Sim. Né? Eu vou estudar, mas, na verdade, eu não vou para estudar, eu vou para ir para a praia, alguma coisa assim. Né? Então, é isso que precisa ser trabalhado antes. E daqui a pouco vai estar aqui a Maju Trindade, que fez intercâmbio e vai contar um pouco dessa experiência para a gente. O pessoal já veio no cantinho me perguntar. Então, por isso que eu já estou falando aqui. E a gente vai abrir agora para as perguntas. O pessoal, na nossa live, já está mandando perguntas, dúvidas para você, mas eu queria aproveitar, já tem gente aqui na nossa plateia. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para a Natasha? Você? Eu vou até aí rapidinho, espera aí. Qual que é o teu nome? Meu nome é Vilma. Bom dia, Natália. Oi. E eu gostaria de... Natasha, desculpa. Eu gostaria de saber como que eu posso... Qual é o melhor momento e como que eu posso preparar meu filho para um intercâmbio, uma viagem lá fora. Legal. Então, essa ideia do melhor momento, você vai conseguir descobrir quando você identificar, primeiro, os objetivos que vocês querem com essa viagem, né? E segundo, quais são as características do seu filho? Como é que ele está emocionalmente? Como é que ele estuda? Como é que ele aprende? Porque daí você vai conseguir planejar o que você quer, como ele é hoje e quais são os melhores programas que vão se adequar a ele. Então, o melhor momento ele pode ser construído a partir desse conhecimento, dessa coleta de informações, né, de uma definição de um plano. O que eu quero aprender? O que eu quero fazer? Para onde eu quero ir? E do autoconhecimento também. Né? Olha, meu filho precisa desenvolver tais e tais capacidades. Ou então, meu filho tem essa super habilidade aqui, vamos apostar nela e vamos associar isso ao programa de intercâmbio dele? Então, isso pode ser construído a qualquer momento. Mais alguém tem alguma pergunta que quer fazer agora? Pode levantar a mão aí. Ninguém por enquanto? Mas deixa eu falar uma coisa que você falou do perfil, né? Porque tem, às vezes, jovens que são muito soltos e que estão a fim de viajar, querem ter essa experiência. E tem alguns mais tímidos. Eu acho que nessas duas situações, Natasha, isso é ótimo, né? Porque quem tem a timidez vai acabar se soltando lá, porque tem que criar uma independência, tem que se virar um pouco, vai aprender uma língua diferente. Eu acho que é positivo sempre, né? Exatamente. Em qualquer perfil que a pessoa tenha, né, seja o mais extrovertido, seja o mais tímido, isso vai trazer benefícios para ele, porque ele vai aprender a lidar com os aspectos positivos e negativos. Porque a gente pensa, né, que o cara extrovertido é aquele cara que não tem problema, que ele chega lá e domina, se relaciona bem. Sim. Só que esse cara, muitas vezes, é aquele que entra numa furada,
que vai para onde não deve, que acompanha quem ainda não conhece. Então, isso também tem que ser trabalhado, né? Ou o tímido, a gente pensa, pô, a pessoa vai chegar lá e como é que vai ficar a relação? Às vezes ele estabelece uma parceria com alguém forte, de amizade, que ele vai para tudo quanto é lugar com essa pessoa e fica super bem onde ele está. Então, isso é super relativo. Eu acho que o mais engraçado, e o que até pode até assustar um pouco, mas porque é novidade, quando chega e é tudo diferente, porque vai comprar alguma coisa no supermercado, é diferente. Vai em alguma loja, vai, sei lá, na farmácia, em qualquer lugar, é tudo diferente. Que dica que você dá para todo mundo que está acompanhando a gente agora aqui e também na internet, para lidar bem com isso, com essas novidades todas chegando assim, e é tudo novidade a todo momento, Sim. minuto por minuto, né? É. Então, isso é muito legal, porque primeiro tem o que a gente chama de choque cultural, né? O que é o choque cultural? Na verdade, quando a gente vai viajar, o que a gente está aprendendo a ser é um cidadão do mundo. O que é um cidadão do mundo? É uma pessoa que reconhece que as culturas são diferentes e respeita essas culturas. E, mais ainda, valoriza a própria naquilo que ela tem de bom, né? Então, é uma pessoa que tem essa capacidade crítica. Então, esse choque cultural inicial é comum, acontece com todo mundo, né? Agora, o diferente nem sempre é ruim, né? Então, às vezes, é transformar isso em algo que você encontra alguma semelhança com você, né? Em algo que você, ou não, ou radicalmente diferente. Poxa, mas como que eu posso me ligar a isso? Quais são os aspectos positivos disso? O que isso impacta em mim? Né? Então, por exemplo, quando a gente viaja, é difícil a gente conseguir remédio, né? Lá fora. Como é que vai pedir? Como é que faz? Fala? Né? Exatamente. Será que são as mesmas substâncias? Lá não tem, a gente fica com essa insegurança. Então, para isso, a gente constrói toda uma cartelinha, né, tipo diário de bordo, em que a pessoa vai ter essas referências. Ela vai saber quais são os remédios que ela tem que tomar, quais são as equivalências, né? Isso é importante ela já se preparar com antecedência. Então, a minha dica é essa. Se organize, tenha essas informações e esses acessos. Então, se eu precisar de um antibiótico, como é que faz? É super importante você pensar em tudo, que era o que eu estava falando. O adolescente, às vezes, ele não pensa em todas as capacidades possíveis. Então, a família trabalha isso e a gente também pode trabalhar isso no aspecto mais emocional. Eu acho que quando você vai começar a falar uma outra língua, porque uma coisa é você fazer um curso de inglês no Brasil, outra coisa é você ir pela CI, fazer um curso lá fora. Claro que, no primeiro momento, é novidade, e eu acho que tem aquela coisa de ficar um pouco preso para falar. As pessoas têm um pouco de vergonha, de que vou falar errado, mas acho que quem está lá fora e quem é de lá está muito acostumado com isso, de receber brasileiro, receber pessoas de outros países. E eu senti muito isso quando eu viajei na primeira vez, que as pessoas são receptivas. Então, eu acho que tem que ficar confortável na hora de falar, né? Exatamente. Claro que você vai falar uma coisa diferente, porque não existe como. A gente nasce no meio de uma cultura e a gente aprende a dobrar a nossa língua daquele jeito. Então, quando você chega fora, a sua língua vai dobrar daquele jeito. Então, você vai ter um sotaquezinho, né? Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava em Nova York procurando a Estátua da Liberdade, uma coisa bem de louca. E aí eu perguntei, cheguei para alguém na rua, eu falei, meu Deus, vou perguntar, não vou, porque eu tinha que achar, estava um frio do caramba, nevando. Aí eu cheguei e falei, por favor, onde é que fica tal lugar? A pessoa, you go straight ahead and you turn left. Eu falei, parece carioca. Eu falei, você é brasileira? Eu sou do Rio de Janeiro, nossa! Então, assim, a gente se comunica, né? A gente, às vezes, acha que a gente vai encontrar um nativo, né? E não, as pessoas hoje conversam com todo mundo, em todas as línguas. Não vai no sinal. O que importa é você desenvolver essa capacidade de comunicação. Porque eu acho que até vocês que são muito jovens e estão pensando em começar a cultivar essa ideia de fazer o intercâmbio, já querem fazer o intercâmbio, é ter isso na cabeça. No início, pode parecer até um pouco difícil, mas é brincar com isso também, de faz o gestual, vai falando, porque naturalmente eu acho que as pessoas que estão lá vai começar a se familiarizar, né, com o estilo de fala também, tudo isso conta.
E depois, quando você volta, né, isso vira uma piada, isso vira uma coisa legal para você conversar, para você compartilhar. Olha o que me aconteceu em tal lugar, né? Outra situação muito louca, eu fui para um congresso em Cape Town, na África do Sul, e eu resolvi subir na Table Mountain, que é a montanha mais alta que existe. E lá, de repente, cobriu de neblina. E eu me perdi. E eu comecei a gritar, socorro, em português. E eu vejo uma pessoa vindo, falando assim, eu estou aqui. Um brasileiro. Brasileiro. Eu na África do Sul. Então, assim, nas situações mais que a gente fala, nossa, como é que eu vou me virar? Eu não vou conseguir. Consegue. De algum jeito você se comunica. E sempre tem alguém que, se não fala a sua língua, ele vai tentar te ajudar de outra maneira, porque fora do Brasil as pessoas têm essa cultura, né, de cidadania, de apoio, de eu estou aqui, né? E tem também uma aposta na sua autonomia, que você consegue, que você pode, que você é capaz. Então isso é muito legal, porque a gente volta fortalecido realmente dessas experiências. Deixa eu ver. Está chegando pergunta pela internet também. A gente vai responder as dúvidas. Quem tiver dúvida para você, Natasha, pode mandar no nosso Facebook. Aqui também está aberto, viu, gente? Quando surgir alguma... Aqui, quer falar? Espera aí, deixa eu chegar até aí rapidinho. Qual que é o seu nome primeiro, por favor? Oi, meu nome é Carol. Qual que é a sua dúvida? Então, no meu caso, o nosso filho ele já passou por uma experiência de intercâmbio. Ele viajou bem novinho, ele passou 4 anos da vida dele morando lá, fora, e agora a gente voltou para o Brasil e nosso plano agora é mandá-lo sozinho. Então, vem o medo da autoconfiança. Tipo, ele se acha muito confiante. Ele está muito bem e ele não aceita que a gente diga nada. E a mãe fica muito insegura nesse momento, né? Porque como a gente vai lidar com essa autoconfiança dele exacerbada? Tipo, eu já estou bem, eu conheço tudo, eu falo tudo, eu vou tirar de letra. E não é bem assim, né? Sim. É uma experiência completamente diferente de estar com a família, estar sozinho. Então, como a gente deve se comportar com Quantos isso? anos ele tem? Ele tem 11. 11. Ok. Um homem. Né? Uhum. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou te falar uma coisa. Tem uma pesquisa científica que analisou o quanto as mães e os pais achavam que o filho estava preparado para uma experiência. 83% falou que achava que o filho estava preparado. Desses 83%, 97% realmente estava preparado. Então, existe, né, uma proteção, que é natural, dos pais em relação a essa criança. Então, muitas vezes, eles conseguem se sair melhor do que a gente espera. Ok, isso é um ponto. Outro ponto é a idade do seu filho. Realmente, ele é novo, né? E é preciso que, de repente, você comece com ele algumas estratégias do tipo, e se acontecer tal situação? Como é que você se sairia? O que você faria? Para ir vendo as reações dele. E para ir conversando com ele sobre isso. E para ir antevendo possibilidades que ele, com certeza, não consegue antever. Até para você mostrar para ele que tem um furo no saber dele. Olha, espera aí, você sabe sim, mas nem tudo, né? E é claro que uma criança dessa idade não vai ficar lá desassistida. Então, ter a confiança nessa equipe, nessa rede, na empresa que vai estar fazendo esse trabalho, porque isso é fundamental, né? Você conhecer as pessoas que estão acolhendo o seu filho, para onde ele vai e qual é a empresa que está fazendo isso, que tem que ter toda a credibilidade de mercado, como é o caso, né, da CI. É ter aquele jeitinho de pai e de mãe para colocar o filho, deixar ele no pé no chão, né? Pé no chão na hora de entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes a idade mexe muito com isso. Uma criança de 3 anos também, ela acha que se ela está segurando isso aqui e virar, não vai cair. E isso acontece em todas as idades, né? Tem esse raciocínio lógico que nem sempre se faz, mas em coisas cada vez mais complexas. Então, é legal mostrar isso para ele. Bom, chegou uma pergunta agora aqui pelo Facebook, da Bruna Blanco. Ela perguntou assim, ó, meu sonho é fazer high school
estou no 2º ano do ensino médio e não sei qual seria o melhor momento de fazê-lo. Então, Bruna, muito legal isso, porque, primeiro, o que a gente tem que entender é qual é o nosso perfil. Qual é o nosso perfil emocional, o nosso perfil educacional. Ou seja, esse autoconhecimento é essencial para definir o momento que você vai fazer o seu intercâmbio, né? Então, por exemplo, essas avaliações que eu falei aqui, esses inventários, eles são possíveis de fazer a partir dos 13 anos. A partir dos 13 anos, que você já tem um perfil que vai tender a se manter mais estável ao longo da vida. Antes, não. Antes, ele já vai alterar bastante. Então, seria legal ela identificar, poder fazer esse trabalho, né, de identificar quais são as possibilidades, quais são as fraquezas e forças dela do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista do que ela busca nesse high school. Qual é a melhor cultura, né, em que ela vai se adaptar? Porque ela pode escolher o suposto melhor momento e ir para um lugar que não tem a ver com ela. Então, esse vai ser o mau momento. Vai ser transformado em mau momento. Então, não é o momento, é o local e a pessoa. E uma outra coisa, acho que para tirar essa dúvida, se a Bruna é de São Paulo, é só vir para cá, porque até às 7 da noite está todo mundo aqui para tirar essa dúvida e poder decidir para qual país que eu vou, qual que se encaixa mais com o meu perfil. Porque, às vezes, é interessante avaliar isso, porque não pode, por exemplo, dar um tiro no escuro, né? Eu vou para tal país, mas eu não sei nada dele. É importante fazer essa pesquisa com calma, né? Exatamente. Isso é super importante, porque existem vários programas diferentes, né? E cada um é para um perfil específico. Então, é legal vir conhecer. Ou, se não está aqui, entra no site, chama alguém, pega um representante, para poder ter essa informação. Alguém aqui tem pergunta? Deixa eu me aproximar só por causa do microfone. Qual que é o teu nome primeiro? Valesca. Valesca, qual que é a sua dúvida? Então, a minha dúvida é, um adolescente que já teve histórico de depressão, ele se enquadraria nessa sua resposta desses testes? Você conseguiria identificar se é o momento ou é melhor não sair do país, porque você já teve histórico de depressão e isso pode se agravar fora do país? Nossa, essa pergunta é maravilhosa, porque é justamente com isso que eu trabalho. Então, assim, a gente vai ter que conhecer primeiro o seu filho. Eu não posso dar um chute no escuro e falar que ele está preparado ou não, né? Então, é preciso fazer uma avaliação de como ele esteve, como ele está, né? O que desencadeou essa situação, para poder fazer um suporte para ele ir com segurança, né? Então, vai. E o que pode acontecer lá? Pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. E como é que a gente vai lidar com isso? Né? Assim como se ele estivesse aqui. A mesma coisa. Se ele continuar aqui, ele pode ter de novo o quadro. Então, não é onde a pessoa está, é como ela está lidando com a vida, né? Então, de repente, nessa saída, isso gera maior gás, isso gera uma outra percepção de si mesmo e do ambiente, que ele pode até ficar melhor, ter uma qualidade de vida muito melhor. Mais alguém, gente? Esse é o momento. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Aí no fundo... Está esclarecendo tudo aqui, viu? Ótimo. Mas ficamos aqui, porque sempre vem as questões... Puxa, devia ter perguntado, não perguntei, né? Ficamos aqui para que, né, no futuro, se tiver... Estamos totalmente abertos para responder. O nosso tempo está acabando, falando sobre esse assunto. A gente vai seguir com a programação, mais palestras acontecendo aqui durante o dia, mas queria que você deixasse, nesse minutinho que a gente tem, uma mensagem que você acha importante para o jovem que está aqui na plateia, está assistindo a gente no Facebook. Que dica que você dá para quem quer fazer o intercâmbio, está na dúvida ainda? Não faz pergunta difícil, hein? No último minuto. Olha, a primeira coisa que eu acho super importante, informação, né? Então, coletar todas as informações do lugar, das pessoas que vão receber, porque eu já vi casos da pessoa não saber quem é a família, chegar lá e não se adaptar por motivo X, Y, Z, né? Então, isso é extremamente importante, as informações concretas de onde você vai e por que você vai. Segundo, autoconhecimento, né? Você precisa saber
Como é que você se relaciona, qual é o seu estilo, quais são os melhores lugares que vão se adaptar com as suas habilidades e vão desfavorecer as suas dificuldades. Então, isso é essencial. Esse trabalho, né, é um trabalho que eu faço, mas é um trabalho que eu faço porque eu acredito nele, né? Eu acho que é essencial para uma pessoa, até porque quando eu comecei esse trabalho foi a partir de uma demanda que vieram. Olha, o pessoal está voltando antes, o que está acontecendo? Então a gente foi ver que faltava isso, conhecimento e autoconhecimento. Natasha, muito obrigado, viu, por tirar as dúvidas para a gente aqui. E eu queria fazer uma pergunta para a plateia agora, aqui, pessoal que está aqui. Quem gosta da Maju Trindade, levanta a mão aí. Deixa eu ver. Vocês estão esperando ela aqui? Ela vai chegar daqui a pouco, tá? Ela vai falar sobre as experiências dela. Ela foi para os Estados Unidos, fez uma viagem e vai contar tudo para a gente daqui a pouco aqui. Que legal. Seja bem-vinda. Eu queria agradecer a todos vocês e agradecer também a CI pelo espaço. Até a próxima. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta, então, com a Maju Trindade e dando sequência às palestras aqui.